seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dentro do Católico. Eu fiz uma reflexão do Evangelho de ontem e isso gerou indignação em alguns protestantes que comentaram no meu vídeo e alguns que me mandaram até mensagem no WhatsApp, porque eu falei que Zaqueu faz a reparação pela pena temporal ainda vivo, que é o que todos nós deveremos fazer para não necessitarmos da purgação final, para o perdão ou a paga das penas temporais que o pecado causa na nossa alma. E isso causou indignação. Eu vou fazer esse vídeo aqui agora falando sobre o purgatório, explicando o que é aquilo que Zaqueu fez e o que a igreja aplica na alma das pessoas, pelo poder que tem. E vou chamar esse vídeo Indo Além do Véu. Como assim, Denis? Indo além do véu. Porque o protestante, vou dizer o protestantismo, quando lê a Escritura, eles não conseguem ir além do véu. Eles ficam presos na letra, apenas a letra, apenas o que está escrito, apenas o literal. E existe um sentido literal, e nós precisamos partir dele para toda a compreensão das Escrituras, mas existe também um sentido espiritual que vai além do véu, ou seja, vai além daquilo que está ali escrito. E a igreja, ao longo dos séculos, sempre fez isso, para meditar, para entrar numa mística, para fazer também até teologia. Então, esse vídeo chama-se Purgatório, Indo Além do Véu. A lógica da pena temporal, um único princípio em 3 níveis. Vamos partir daqui. E eu já queria começar lendo o Catecismo da Igreja Católica para que se possa entender o que são as penas do pecado. Porque senão você não entende que o pecado gera em nós 2 penas, uma eterna e uma temporal, você não consegue ir além do véu quando se fala de Escritura, quando se fala de pecado, quando se fala de salvação. As penas do pecado. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1472, diz o seguinte: para compreender esta doutrina, qual doutrina? A doutrina das indulgências, a doutrina da consequência que o pecado gera na nossa alma e a necessidade da reparação daquilo que foi gerado na nossa alma por nós, pelo pecado que nós cometemos. Veja, para compreender esta doutrina e esta prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus. E, consequentemente, nos torna incapazes de obter a vida eterna. Por quê? Porque esse pecado grave nos separa da comunhão, da amizade com Cristo. A esta privação chama-se pena eterna do pecado, ou seja, a pena eterna, a condenação eterna. De outra parte, todo pecado, mesmo venial, tem uma consequência prejudicial às criaturas, a qual exige purificação, quer aqui, quer na terra, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório.
Esta purificação liberta da chamada pena temporal. É o que Zaqueu fez. Zaqueu, sem ter sido instruído, sem ter sido ensinado ainda sobre isso, mas o próprio Espírito Santo, que testifica no nosso espírito, mostra para Zaqueu a necessidade de Zaqueu reparar os pecados, reparar as faltas, reparar o erro que ele cometeu. Não somente pedir perdão a Deus e ser perdoado, mas reparar o que ele cometeu. E aí a igreja vai chamar isso de pena temporal, aquilo que nós podemos fazer pelo pecado e está na natureza do pecado, está na natureza da vida humana, né? Essas duas penas não devem ser concebidas ou entendidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, ou seja, vindo de Deus para nós, mas antes como consequência da própria natureza do pecado. A conversão que procede de uma caridade perfeita, que é o caso de Zaqueu, pode chegar à total purificação do pecado, de tal modo que não haja mais nenhuma pena temporal a ser paga. E por isso a pessoa não precisa passar pelo purgatório. Então, vamos lá. Vamos agora falar um pouco sobre a lógica da pena temporal, um único princípio em 3 níveis diferentes. A igreja ensina que todo pecado causa uma desordem que permanece mesmo depois do perdão da culpa. Então, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele nos perdoa. Então, Ele perdoa a culpa. Mas a consequência, né, a desordem que é causada na natureza humana pelo pecado, ela continua. Veja, a consequência, a desordem, ela não é o pecado. Ela é a consequência do pecado. E essa consequência do pecado fica em nós. Assim, há um único princípio, mas aplicado em 3 momentos diferentes. Primeiro momento, restauração nesta vida, aí através de quê? Penitência e obras de reparação, como Zaqueu fez na vida. Indulgências, aplicação dos méritos de Cristo e dos santos. O que é as indulgências? Catecismo da Igreja Católica, para melhor esclarecimento daquele que me ouve. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1471. As indulgências. A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. Que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoado quanto à culpa. Ou seja, o que Zaqueu fez? Zaqueu foi perdoado por Deus e sentiu esse perdão de maneira escancarada na sua vida. Porém, ele sabia que tinha algo a ser reparado. Era a pena temporal. A pena eterna, ela é paga no ato do perdão de Deus para conosco. O fiel bem disposto obtém esta remissão, a remissão da pena, não do pecado. O pecado quem perdoa é Deus, em determinadas condições, pela intervenção da Igreja, que como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Então, a indulgência é a aplicação do tesouro, ou seja, dos méritos de Cristo e dos santos. Só para concluir aqui, a indulgência é parcial ou plena, conforme liberar parcial ou
totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmo, foi o caso de Zaqueu, ou aplicá-las aos defuntos. E aí, meus irmãos, existe a primeira estágio, né? Primeiro princípio, que é a restauração nesta vida, penitência e obras de reparação, foi o que Zaqueu fez. As indulgências, que é a aplicação dos méritos de Cristo e dos santos, essa aplicação se dá para pagar a pena temporal. E purificação após a morte, que a igreja chama de purgatório. A igreja vai dizer que ou você vamos dizer que purificado nesta vida por penitências e obras de reparação, ou aplicação dos méritos de Cristo através das indulgências, ou você vai passar por uma purificação final, que a igreja vai chamar de purgatório, né? E isso aí é extraordinário, porque a igreja, ao longo dos séculos, percebeu isso. E aí, Zaqueu está claramente no primeiro nível, penitência e obras de reparação. O paralelo com Mateus 5, 25 ao 26, Jesus ensina a lógica da reparação. Mateus 5, 25 a 26 vai dizer o seguinte: assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Quem é o nosso adversário? O próprio Deus. Nós estamos em inimizade com Deus, e aí nós nos reconciliamos com Ele. Enquanto estás com Ele no caminho, enquanto estamos no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao guarda e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então veja, o paralelo com Mateus 5, 25 a 26, de Zaqueu com Mateus 5, 25 a 26. Aqui em Mateus 5, 25 a 26, Jesus ensina a lógica da reparação. Jesus diz: não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Se fosse o inferno, Jesus não diria não sairás de lá. Isso significa dizer que ele irá sair. Irá sair quando? Quando pagar o último centavo. Este texto é interpretado pela tradição como aplicável ao purgatório, mas também como uma advertência para resolver tudo nesta vida, reparando o que precisa ser reparado. Ou seja, o último centavo é a pena temporal. O acordo com o adversário é a reparação voluntária, como Zaqueu fez. Zaqueu está pagando o último centavo, antes por amor. Zaqueu está pagando o último centavo. E isso feito por amor. Então, é a primeira colocação aqui. O último centavo é a pena temporal. O acordo com o adversário é a reparação voluntária. Foi o que Zaqueu fez. Senhor, eu vou pagar. Eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Ou seja, Zaqueu não somente se converteu, Zaqueu não somente se arrependeu dos seus pecados, Zaqueu não somente teve os seus pecados perdoados, mas também teve a reparação, ou seja, a pena temporal paga pelo ato de reparação que cometeu, pela obra de caridade, né? A visão de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, nesse tema, né, a restituição, ele diz que é necessária. Então, São Tomás de Aquino, neste tema,
a restituição é necessária. Ensina na Suma Teológica, né, o seguinte: a restituição é necessária para a remissão da pena. Veja, não é a remissão do pecado, porque eles vão dizer que Jesus o sacrifício de Jesus teria sido inútil, o purgatório torna o sacrifício de Jesus inútil. Não. A restituição é necessária. A restituição é necessária para a remissão da pena. Tem o pecado é perdoado, mas existe uma pena a ser reparada, né? Ou seja, não basta pedir perdão a Deus, é preciso restaurar a ordem ferida. A pena temporal permanece mesmo após o perdão. Santo Tomás explica que Deus perdoa a culpa, mas a pena medicinal permanece, porque ajuda a alma a se purificar e a crescer no amor. Assim como uma ferida precisa cicatrizar, mesmo depois de removido o espinho, assim também a nossa alma precisa ser purificada, cicatrizada, mesmo depois que o perdão é dado, a paga da pena eterna, ou seja, a não condenação ao pecado é realizado, a paga temporal, que cabe a nós fazer essa reparação, e isso é querido por Deus. Lá, quando eu usei Êxodo 22 para explicar que existia, por parte daquele que é o agressor, uma necessidade de reparação, aquele conceito estava ali numa questão moral para restituir o que foi roubado. Isso também está na questão espiritual. Nós precisamos restituir, ou seja, pagar aquilo que nós, vamos dizer que roubamos, que nós roubamos de nós mesmos, que é a natureza santa que Deus nos deu. E isso precisa ser reparado pelo perdão de Deus, pela paga da pena eterna, que é a condenação ao inferno, por Deus, e também Deus exige de nós uma reparação. E é isso que o Espírito Santo testificou ao coração de Zaqueu, naquele diálogo com Jesus na casa de Zaqueu. E aí Jesus, que é o autor desta graça, compreende aquilo que Zaqueu entendeu na sua alma, a necessidade de reparar a natureza e as consequências do pecado que ficou nele e em outros. Aí Jesus vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Então, a obra de santificação aumenta a caridade. A penitência não é pagamento jurídico, mas remédio medicinal que purifica, fortalece, ordena o amor. Por isso, Zaqueu devolve com alegria. Sua caridade está inflamada. O que Santo Agostinho vai dizer sobre isso? Santo Agostinho fala sobre pecado. O pecado deixa marcas que precisam ser purificadas. Santo Agostinho ensina que, quando Deus perdoa, ele não deixa de corrigir. Para ele, para Santo Agostinho, o pecado deixa inclinações, desordens, consequências sociais e feridas interiores. Por isso, há necessidade de uma purgação que pode ocorrer nesta vida através de penitência, sofrimentos, obras de caridade. Veja, Zaqueu fez penitências, sofreu as consequências do pecado e disse que iria fazer
as obras de caridade. Ou na vida futura, no purgatório, naquilo que nós já falamos um pouco no início desse vídeo. Santo Agostinho é quem mais liga Mateus 5, 25 a 26 ao purgatório, que diz: assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, Deus, enquanto estás com ele no caminho, ou seja, durante esta vida terrena, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz. Quem é o juiz? Jesus. E o juiz ao guarda. Quem são os guardas? Os anjos. E assim sejas lançado aonde? Na prisão. Aí vão dizer, essa prisão é o inferno. Versículo 26. Em verdade te digo, dali, de onde? Da prisão, que os anjos lançaria, não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então Jesus está dizendo que os adversários, ou melhor, os guardas, irão lançar numa prisão e de lá não sairá enquanto não pagar o último centavo. Se essa prisão fosse o inferno, ninguém sairia de lá e ninguém pagaria centavo nenhum, porque Jesus diz que o homem não pode pagar nada em resgate da sua vida. E aqui, essa paga, essa indulgência, essa reconciliação antes mesmo da morte, como Zaqueu fez, não é para pagar, veja, não é para pagar a pena eterna, é para pagar a pena temporal, para purificação, para restituição da caridade perfeita na alma da pessoa, para que a pessoa possa ver Deus face a face. Senão, do contrário, não verá a Deus. Indulgências e caridade. Aplicação dos méritos de Cristo. Então, não é uma negação da cruz. Não é uma negação dos méritos de Cristo na cruz. Ao contrário, a indulgência ou o purgatório é a aplicação exata do sacrifício expiatório de Cristo, dos méritos de Cristo e também dos santos. A Igreja entende que as obras de reparação são perfeitas graças ao mérito de Cristo. Por isso existem indulgências. São a aplicação da tesouraria dos méritos de Cristo e dos santos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1476 ao 1479. Vamos entender o que é as indulgências. Diz o seguinte: os bens espirituais da comunhão dos santos também são chamados de tesouro da Igreja, que não é uma soma de bens comparáveis às riquezas materiais acumuladas no decorrer dos séculos, mas é o valor infinito e inesgotável que tem junto a Deus as expiações e os méritos de Cristo, nosso Senhor, oferecido para que a humanidade toda seja libertada do pecado e chegue à comunhão com o Pai. É em Cristo, nosso Redentor, que se encontram em abundância as satisfações e os méritos de sua redenção. Pertence, além disso, a esse tesouro o valor verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem junto de Deus as preces e as obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos que, seguindo as pegadas de Cristo, Senhor, por sua graça, pela graça de Cristo, santificaram sua vida e completaram plenamente a obra que o Pai lhe confiara, de modo que, realizando a própria salvação, também contribuíram para a salvação de seus irmãos na unidade do corpo místico de Cristo. E aí, aqui, meus irmãos, isso tudo se chama tesouro da graça.
tesouro da graça, é tudo pela graça de Cristo. E como se obtém esses méritos, como se obtém essa graça? Obtém-se através da indulgência. Obter a indulgência de Deus mediante a igreja. A indulgência se obtém de Deus mediante a igreja, que, em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para que obtenham do Pai, das misericórdias, a remissão das penas temporais. Não é do pecado. Não é, eita, fulano morreu como o maior pecador da face da terra, e agora vamos fazer penitência, vamos procurar fazer indulgências, conseguir as indulgências para eles, e ele vai ser perdoado e vai sair do inferno e vai para o céu. Não. Não é isso. É dito o seguinte, veja, para que obtenha do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas por seus pecados. Assim a igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o impulsiona a obras de piedade, de penitência e de caridade. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados. Se a igreja não realiza as indulgências, a pessoa vai passar, não é contado como o tempo que nós conhecemos, mas passará séculos diante daquele sofrimento, de mesmo depois da morte, mesmo tendo sido salvo, não poder ver Deus ainda face a face. Elas não perdoam a culpa. Veja, explicando aqui, para que as pessoas compreendam, porque senão vão dizer, se for assim, a Igreja Católica teria o poder de tirar todas as pessoas do inferno e levar para o céu. Não. Vamos deixar isso aqui muito claro. Elas, as indulgências, ou as reparações feitas em vida como Zaqueu, não perdoam a culpa. Ninguém é perdoado por si mesmo. É Deus que nos perdoa em Cristo Jesus. Elas não perdoam a culpa. Apenas as penas temporais. Elas não prosseguem na mesma lógica da reparação de Zaqueu. Remover consequências do pecado, remover consequências do pecado, restaurar a ordem violada. As indulgências não é a mesma coisa, tem a mesma lógica, mas não é a mesma coisa que o caso de Zaqueu. O caso de Zaqueu estava vivo, ele mesmo fez as reparações e pagou pela caridade realizada de devolver 4 vezes mais e de dar metade dos seus bens aos pobres. Ele pagou. A pena é a pena temporal. As indulgências é para aqueles que, morrendo, não fizeram isso em vida. E aí a igreja vem como administradora dos méritos de Cristo, administradora da salvação, a igreja vem e realiza isso. Elas prosseguem na mesma lógica da reparação de Zaqueu. Remover consequências do pecado, restaurar a ordem violada. Então, elas não reparam a culpa. Elas não reparam a culpa. Elas procedem da mesma lógica, né? Caridade como forma suprema de purificação. Veja, o catecismo diz: a caridade cobre uma multidão de pecados. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1473. 1473 do Catecismo da Igreja Católica. Vai dizer assim:
O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implica a remissão das penas eternas do pecado. E isso é Cristo que opera em nós. Permanecem, no entanto, as penas temporais do pecado. É isso que nós reparamos em nós. O cristão deve se esforçar, suportando pacientemente os sofrimentos e as provações de todo tipo, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, aceitar como uma graça estas penas temporais do pecado. O cristão deve empenhar-se através das obras de misericórdia e de caridade, como também da oração e da penitência, para se despojar completamente do homem velho e se revestir do homem novo, como diz São Paulo aos Efésios. É necessário se despir do homem velho e se revestir do homem novo. Para os protestantes, essa obra de santificação ela não existe. Ela apenas é um teatro, é um disfarce que Deus, por meio de Cristo, realiza no pecador. Lutero, que não acreditava na santificação, na restauração da natureza humana, de tal forma que nós cheguemos a ser como Adão e Eva antes da queda, e como um exemplo máximo, como a Santíssima Virgem Maria, que não pecou. Como Lutero não acredita na santidade, como diz o livro do Levítico, Deus diz a Moisés, diga ao povo que seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Levíticos 19, 2, Levíticos 11, 44. São Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus vai dizer, portanto, deveis ser perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isso aqui é santidade. Também na primeira carta de São Pedro vai dizer, sejam santos como o vosso Deus é santo. No livro do Apocalipse diz, o santo santifique-se ainda mais. O salmista vai dizer, quem entrará, Senhor, no teu santuário para te louvar? Aquele que tem mãos puras, aquele que tem coração inocente. Jesus, na bem-aventurança, no capítulo 5 de São Mateus, versículo 8, vai dizer, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então, essa purificação que nós realizamos pela graça de Deus, agindo em nós, operando em nós, por meio da graça, das obras de misericórdia, das obras de caridade, essa santificação, vamos dizer que essa restauração da nossa natureza humana, como Cristo, como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo pensou antes da queda de Adão, imaculados como Adão e Eva eram antes da queda, essa reparação ela é feita pela caridade. A caridade como suprema purificação. O catecismo diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. Obras concretas de amor reduzem e até eliminam totalmente as penas temporais. Por isso Zaqueu, movido pela caridade, pelo Espírito Santo, pelo amor que é o próprio Espírito Santo, vai além do mínimo, que é pedir perdão. Ele vai além do mínimo, ele vai além, ele confessa o seu pecado, ele pede perdão e ele diz, vou reparar, vou devolver 4 vezes mais do que roubei, vou dar a metade do meu reino aos pobres. A confissão perdoa a culpa, mas deixa a pena. Quando uma pessoa se confessa, a culpa é totalmente perdoada. E aí você não vai mais para o inferno. Mas as consequências temporais permanecem. Você pode ver isso no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1459 e 1460. Não vou ler, para que não fique ainda mais longo o vídeo. É por isso que o sacramento da penitência não é para pagar o pecado, mas para reordenar a alma e curar as feridas causadas pelo pecado. Então, quando nós nos confessamos, o pecado é pago pelo sacrifício expiatório de Cristo. Mas quando nós nos confessamos, nós pedimos perdão, Deus, na pessoa de Cristo, paga
esse pecado que nós cometemos, né? Já é pago pelo sacrifício expiatório de Cristo, mas a confissão é para reordenar a nossa alma e curar as feridas causadas pelo pecado. Zaqueu vive essa realidade, mas de modo espontâneo, antes mesmo de ser instruído sobre isso. Como tudo isso se conecta ao purgatório? O purgatório é a mesma reparação que Zaqueu fez, só que para quem não reparou o suficiente nesta vida, ou para quem morreu com caridade, mas com restos de desordem. Existe a pena temporal, ela mata duas coisas. Vou usar essa palavra aqui para você entender melhor. Ela mata duas coisas em nós. Ela mata a caridade e ela causa a desordem. Ela mata a ordem, a desordem, ela causa uma desordem. E é por isso que é necessário reparar. O princípio é exatamente o mesmo. O purgatório não é castigo, mas remédio e reparação. Assim como Zaqueu repara roubos, restaura a ordem moral, a ordem da sua natureza, o purgatório repara desordens, restaura a alma. Veja, Zaqueu repara roubo e restaura a ordem. Zaqueu reparou o roubo e restaurou a ordem. O purgatório repara as desordens e restaura a alma. Conclusão teológica. Zaqueu é um ícone da doutrina católica da reparação. Quando Zaqueu devolve 4 vezes mais, ele mostra arrependimento interior e a culpa remida. Ele realiza reparação exterior, a pena temporal assumida. Ele purificado, já nesta vida, evita o purgatório. Ele vive a caridade como forma de purificação. Ele restaura as relações injustas e faz a justiça comutativa. Ele antecipa em vida a lógica do purgatório, cura da sua alma. Por isso Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Salvação que inclui perdão da culpa eterna, a condenação ao inferno, e início da purificação da pena, a pena temporal. É isso que nós falamos quando dizemos que Zaqueu, em vida, realiza aquilo que é a purificação e a paga das penas temporais. Mais claro do que isso, é impossível fazer. Por isso, peçamos a Deus a graça de compreendermos que nós somos verdadeiramente restaurados pelo amor de Deus. Ele perdoa o nosso pecado e paga a pena eterna. Nós não vamos para o inferno. Nós nos arrependemos, pedimos perdão, ele perdoa o pecado e paga a pena eterna com a sua morte redentora. Então nós não vamos para o inferno. Porém, fica em nós a desordem na alma e se mata a caridade quando nós cometemos um pecado mortal ou pecados veniais. E aí, para a restauração da caridade em nós e para a ordenação ou podemos dizer a reparação, da alma, das desordens que foram causadas na alma, nós precisamos da caridade, da misericórdia, das obras de misericórdias espirituais e temporais. Isso é querido por Deus e Zaqueu demonstrou isso de maneira muito clara, mostrando aquilo que o Espírito Santo mostrou nele. Porém, essa restituição do homem velho
Para o homem novo, como São Paulo diz, é necessário se despir do homem velho e se despir do homem novo, criado em justiça, verdade e santidade, como Cristo. E quando nós chegarmos à estatura de Cristo, aí sim nós poderemos ver a Deus. Só que para os protestantes, a salvação ela é camuflada, ela não é uma restauração da natureza humana ao seu estado original, lá no Éden, antes da queda. Por isso Lutero vai dizer que o homem é uma montanha de esterco. Veja, assim como uma montanha, Lutero diz, assim como uma montanha de esterco, dentro é só esterco, só coisa podre, que é coberta pela neve, assim é o homem. A montanha de esterco é o homem. E a neve é a justiça de Cristo. E Lutero vai dizer que o homem é imputado sobre o homem a justiça de Cristo. E quando Deus olha do céu, ele não vê a montanha de esterco que é o homem, mas ele vê a neve que cobre o homem, que é a justiça de Cristo, que é os méritos de Cristo. Isto não é salvação, meus irmãos. Isto não é salvação. Jesus morreu para restaurar a natureza humana. Jesus morreu para restaurar ao estado original, antes da queda, o homem que Deus criou segundo a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. A salvação, ela é plena e completa. Ela não somente apaga a pena eterna, mas ela restaura em nós a natureza que Deus fez no original. Por isso Lutero dizia: peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Porque mesmo que você seja uma tuia de esterco, você vai entrar no céu. Porque Deus vai lançar sobre você uma capa, ou a neve encobrindo as suas imundícies. E Deus, quando olhar para você, não vai lhe ver. Vai ver o Filho dele, vai ver Cristo. E aí você entra como que disfarçado. Alguém que entra disfarçado em um local proibido. Mas entra disfarçado com uma veste, por exemplo. É como, por exemplo, uma pessoa, lá na porta está escrito: acesso somente aos funcionários da loja. Aí uma pessoa que quer entrar lá, mas não pode porque não tem acesso, pega o fardamento de um funcionário e veste. Aí aquela pessoa que está no monitor da câmera olhando aquele acesso, quando olha, aí diz: ah, é um funcionário, está vestido com a farda, com o fardamento. Não. O céu não funciona assim. No céu só entra aqueles que Jesus disse que tem um coração puro. E o nosso coração só é puro quando de fato ele for restaurado ao estado original que nós fomos criados antes da queda, como Adão e Eva, imaculados, e como a Santíssima Virgem foi preservada, imaculados. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.